O álcool sequestra uma parte do cérebro responsável por recompensa, vamos dizer assim. Pagar a conta de luz, ter luz em casa é uma coisa essencial, muitas vezes até o gás, enfim, o mercado, comida, vamos dizer, comida. É essencial para a sobrevivência. Então a pessoa perder esse critério e acabar optando, sei lá, tendo um comportamento em que ela escolhe outra coisa a não ser a sobrevivência básica, a gente já começa a ver aí a manifestação de uma alteração cerebral, que leva a gente a observar que, olha, essa pessoa não está bem. Se deixasse essa pessoa nessas condições, ela chegaria a um ponto extremo, né? Pensando que a subsistência dela está sendo diminuída em relação ao álcool. Mas eu sei que a maior parte das pessoas, 90%, né? Já que em torno de 9% dos alcoolistas são graves a esse ponto. 91% não é tão grave assim. E a pessoa vai ter isso em níveis menores. Por exemplo, a pessoa deixou de comprar um presente para o filho de aniversário. Não é questão de sobrevivência, mas é uma coisa que era importante. A maioria das vezes, essa pessoa em condições normais, se não fosse colocar o álcool na jogada, ela talvez jamais fizesse isso. Então, só esse indicativo de que a pessoa fez isso por conta do álcool, eu acho que não é possível indicar, por exemplo, uma pessoa irresponsável, mas sim que ela teve uma atitude irresponsável, muito provavelmente relacionada à doença do alcoolismo. E por isso que o familiar precisa entender isso para não achar que é simplesmente um problema de caráter, né? Senão ele vai acabar o quê? Vai acabar tendo uma interpretação errada e aí vai ter um comportamento e um sentimento que vai estar inadequado em relação a realmente o que está acontecendo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Parte da Solução. Nesse programa nós falamos sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luciana Rangel. E eu sou o Vitor Blasius. E o tema de hoje é: o que fazer se ele gasta todo o dinheiro com bebida? Vamos pensar na seguinte situação. As contas começam a acumular em casa, falta o gás, cortam a luz, mas o alcoolista não deixa de gastar o dinheiro com bebida. Uma situação que pode desestabilizar a família e gerar muitas brigas. Nesse tipo de situação, Dr. Vitor, a gente pode dizer que o alcoolista é um irresponsável? Olha, eu acho que você deu um exemplo de uma situação até extrema, né? Falta o gás, cortaram a luz. A gente está falando aqui de necessidades básicas de uma pessoa, né? Então, para uma pessoa chegar a esse ponto de permitir que isso aconteça com a sua vida, eu acredito que a gente deve levantar um sinal de alerta do, poxa, alguma coisa está errada. Porque uma pessoa, pensa só, a pessoa gosta muito de maçãs. Ela gosta muito de maçã. Aí ela come tanta maçã que ela deixa faltar dinheiro para conta de luz, mas ela compra maçã. Dá para imaginar esse cenário, Luciana? Um pouco extremo, né? Estranho. Você acha que aconteceria isso? Alguém Acho gostar difícil. de maçã nesse nível? Acho difícil. Já viu alguém nesse cenário? Não. Por Eu enquanto, também não. nunca vi. Também nunca vi e eu acho que a gente nunca vai ver. Por quê? Porque por mais que uma pessoa goste de maçã, ela não aciona o cérebro da mesma forma que o álcool. Então, o que acontece? O álcool sequestra uma parte do cérebro responsável por recompensa, vamos dizer assim. Pagar a conta de luz, ter luz em casa é uma coisa essencial, muitas vezes até o gás, enfim, o mercado, comida, vamos dizer, comida. É essencial para a sobrevivência. Então a pessoa perder esse critério e acabar optando, sei lá, tendo um comportamento em que ela escolhe outra coisa a não ser a sobrevivência básica, a gente já começa a ver aí a manifestação de uma alteração cerebral, que leva a gente a observar que, olha, essa pessoa não está bem. Se deixasse essa pessoa nessas condições, ela chegaria a um ponto extremo, né? Pensando que a subsistência dela está sendo diminuída em relação ao álcool. Mas eu sei que a maior parte das pessoas, 90%, né? Já que em torno de 9% dos alcoolistas são graves a esse ponto. 91% não é tão grave assim. E a pessoa vai ter isso em níveis menores. Por exemplo, a pessoa deixou de comprar um presente para o filho de aniversário. Não é questão de sobrevivência, mas é uma coisa que era importante. Ou, entendeu? Outros tipos de contas da casa, que deixou de pagar, sei lá, a conta da internet, do celular, né? Que as pessoas usam muito isso, mas não é essencial, vamos dizer assim. Ou, enfim, outras coisas que podem parecer irresponsabilidade, mas não é
A maioria das vezes, essa pessoa em condições normais, se não fosse colocar o álcool na jogada, ela talvez jamais fizesse isso. Então, só esse indicativo de que a pessoa fez isso por conta do álcool, eu acho que não é possível indicar, por exemplo, uma pessoa irresponsável, mas sim que ela teve uma atitude irresponsável, muito provavelmente relacionada à doença do alcoolismo. E por isso que o familiar precisa entender isso, para não achar que é simplesmente um problema de caráter, né? Senão ele vai acabar o quê? Vai acabar tendo uma interpretação errada e aí vai ter um comportamento e um sentimento que vai estar inadequado em relação a realmente o que está acontecendo. Né? Alguém que está nos ouvindo, doutor Vitor, poderia pensar assim, bom, se o alcoolista não se preocupa em gastar esse dinheiro, né, todo o dinheiro dele com o álcool, com a bebida, por que eu deveria me preocupar com ele estar fazendo isso? Olha, eu acho que não deveria. Eu acho que esse pensamento não cabe a outra pessoa. Né? Por que você deveria pensar no seu familiar? Eu não acho que eu tenho o direito de falar isso, que você deveria. Eu acredito que é o seguinte, eu gosto que as pessoas entendam. Né? Tá vivendo uma situação assim, poxa, o meu filho, meu pai, ele faz isso por conta da bebida. Será que ele é um sacana? Eu gosto que as pessoas entendam o que é, daí ela decide. Tem uma alteração cerebral que o álcool promove, ele faz com que a pessoa perca um pouco a noção, quando a doença está ativa, né? Perca a noção até da própria sobrevivência. E isso vai, claro, em graus menores, começa em graus menores, que pode parecer um egoísmo, pode parecer uma falta de sensibilidade, e até porque a gente até falou em outro, falta de sensibilidade emocional, porque a gente até falou em outro episódio que o álcool diminui a capacidade de perceber emoções. Então perceba, tudo isso leva a olhar que o alcoolista ele tem uma doença em que ele demora mais para perceber que as coisas estão indo mal. Se o familiar não tomar essa iniciativa, pode ser que essa doença seja a razão pela qual essa vida será antecipada, né? Essa vida será encurtada. E aí, enfim, cada um sabe onde aperta o sapato e o quanto é importante essa relação com esse familiar, o que está em jogo e até que ponto a vida está impactada com isso. Mas eu acho que o que cabe a mim, o que eu gostaria de trazer para as pessoas não é dizer o que elas devem fazer, mas se elas entenderem que o alcoolismo é uma doença e que tem esse mecanismo por trás e que há a possibilidade dela poder evitar que isso aconteça e fazer a pessoa que ama parar de beber. Eu acho que isso para muitas pessoas é de interesse. Então é para essas pessoas que eu direciono a minha comunicação. Agora, dizer por que eu deveria me importar já que ele não se importa? Aí eu trago a informação de que é uma doença, que tem um prejuízo, inclusive para a pessoa, e um dos prejuízos é a pessoa não perceber. Agora, se ela acha isso que é importante para a vida dela, ela que vai decidir. Eu acho que o caminho fácil eu acredito que não existe, até porque quem está assistindo até agora provavelmente sofre por conta do alcoolismo de alguém. E eu não acho que sempre a saída mais fácil é a saída mais satisfatória. Muitas vezes ela é a que traz mais dor, né? Tipo, vou embora. Não é simples para a maioria das pessoas, né? Sempre uma decisão difícil, né? E pensando numa familiar, né? Uma pessoa próxima resolveu, então, levar adiante, né? Tem essas informações, né? E pensar, bom, eu sei que não se trata de uma responsabilidade, né? Que atitudes essa pessoa pode tomar se o alcoolista está passando nos limites, né? E ficando cada vez mais endividado? Ele deve ajudar a pagar as contas? O que ele faz? Olha, eu gosto de pensar da seguinte forma, entendendo que o senso de valor do alcoolista ele está alterado pela própria doença, pela própria forma que o cérebro está registrando e processando as informações do que é importante ou não, o familiar precisa, mas daí vai pensar assim, então eu vou ajudar ele, vou pagar todas as contas dele, então para que ele não precise se preocupar com isso. Acho que isso é muito perigoso, realmente é uma linha tênue, né, que a gente precisa respeitar, porque se o familiar pagar toda e qualquer despesa para o alcoolista, ele vai estar anulando a percepção de problema. Se nunca acontece nada de ruim, eu só ouço reclamações do outro, mas eu nunca, de fato, não vivencio alguma coisa desconfortável. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tinha muita dificuldade, a Fran, de deixar a conta de celular do filho sem pagar. E aí, o que acontece? Ele chegava, ele gastava o dinheiro dele com bebida e jogava a conta de celular para ela.
Mãe, paga! E ela não tinha coragem de não pagar. E ela seguia pagando e depois reclamava. Mas você vai sair para beber de novo? E ele fala, mãe, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Aquela coisa que a gente sabe do ciclo do alcoolismo que ela não percebia que estava, né? E aí ela contou, até na comunidade de alunos ela contou, falou, gente, eu quero incentivar vocês. Não é fácil realmente, às vezes, dizer não para uma coisa que não é essencial, né? A conta do celular dele. Até porque o dele tem que ser pós-pago. Para começar, né? É obrigatório? Não, dá para ter um celular pré-pago, por exemplo. Mas enfim, e ela conseguiu dizer não para essa atitude, né? Ela parou de pagar o celular dele, que foi gasto, ele tinha o dinheiro que ele gastou com bebida. Era algo que não era essencial para tratar. Enfim, e ela contou para nós na comunidade que o filho começou já a ser um pouco mais responsável. Ela começou a perceber, já com essa pequena mudança, indireta inclusive, começou a perceber que aquilo começou a deixar ele um pouco mais familiarizado com gerenciar os próprios gastos, porque ele não tinha aquela rede de segurança tão forte ou tão que às vezes afastava ele da realidade, e isso foi uma das coisas que ajudou ela a estimular nele mais responsabilidades, né? Porque é saudável que ele se preocupe com isso. Agora, o familiar deve não pagar nada? Eu acho que não. Eu tenho um critério que ele, para a maioria das vezes, ele funciona, mas claro, tem exceções, mas esse critério é o seguinte, né? Até porque tem técnicas que a gente pode usar, que pode usar usando contas, por exemplo, né? Dentro do curso A que a gente aprofunda um pouco mais nisso. Mas eu gosto de falar de uma forma geral, de que se você vai pagar para o alcoolista, né, você já sustenta ele, enfim, você paga as contas dele. Se você vai colaborar para coisas relacionadas a um tratamento médico, um tratamento psicológico, a algo relacionado à sobriedade, eu acredito que por um bom tempo vale a pena você facilitar esse caminho. Costuma trazer benefício. Agora, coisas supérfluas, ou coisas que não estão ligadas a... Tem gente que paga bebida, né? Porque não se dá conta, porque percebe assim, Vitor, mas se eu não pago, ele vai beber igual. Se eu não pago, ele vai dar um jeito, ele vai comprar fiado. Agora, e acaba pagando a bebida, não entendendo que isso gera um impacto até a nível cerebral de tornar a percepção de problema menor. E aí ele não percebe que tem um problema, isso já é um problema do próprio alcoolismo. E já começa a alimentar o ciclo do alcoolismo fazendo isso. Né? Porque não é uma coisa direta. Às vezes a pessoa fica tão preocupada em fazer uma coisa direta que aquilo que é indireto e tem um peso enorme, ela ignora. Né? Então eu espero que esse episódio ajude ela já a perceber isso, né? Que às vezes é um ponto cego e a pessoa pode começar a perceber isso agora e já tomar essas pequenas atitudes para já dar os primeiros passos em rumo ao ciclo da sobriedade. E a gente vê que algumas vezes, né, essa tentativa de solução direta, a pessoa ela não quer se indispor naquele momento com a pessoa, né? Tá me pedindo dinheiro, dou o dinheiro, né? E ela vai protelando, digamos assim, essa solução, né? Para que leve a pessoa, né, a querer parar de beber, né? E a gente tem na nossa comunidade, né, exclusiva de alunas que a gente tem vários depoimentos, né, de alunas que vão dando esse passo, né, em relação aos aspectos financeiros. Eu tinha um caso de uma aluna que ela era completamente responsável, né, por todas as despesas da casa. Às vezes o marido chegava e dava o dinheiro para ela, administre isso tudo, digamos assim. É mesmo, então, ele dava o dinheiro para ela? Dava o dinheiro para ela, acabava administrando tudo, e ele acabava não tendo também consciência do que representava aquele dinheiro nos gastos da casa. Interessante. Então isso, ela começou a sentar com ele, pegou um dia, sentou com ele, olha aqui, nós temos esses gastos aqui, assim, 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 assim. Colocou, digamos assim, a real para ele, né? Olha quais são as nossas despesas, e começou a delegar algumas despesas também para ele. Né, para que ele conseguisse então voltar à realidade, digamos assim, né, e ver que aquela forma como ele estava administrando essa outra parte que ficava com ele, como isso poderia ser utilizado de uma forma melhor que não na bebida, né? Ele conseguiu ver qual era o impacto dessa delegar, digamos ele, né, não se preocupar com o aspecto financeiro, qual era o impacto que estava tendo aquilo ali na vida da família, do casal, dos filhos, né? É interessante porque é contra-intuitivo pra caramba isso, né? Se a gente for pensar. Senso comum jamais faria uma coisa assim, porque se for pensar no senso comum, isso não, né? Porque assim, o marido chegava e dava o dinheiro pra ela. É o sonho de muita gente que tá ouvindo a gente agora. Ele dá o dinheiro pra eu administrar.
E aí dá aquela sensação de que agora eu vou conseguir controlar, agora não vai ser gasto com bebida. Mas é claro que vai ser gasto com bebida, mas provavelmente ele estava fazendo isso como uma tentativa que a maioria dos alcoolistas vai ter, e isso é humano, a maioria dos seres humanos vai ter, né? Quem é que não gostaria de emagrecer sem precisar cortar o cheeseburger, né? Quem gosta de cheeseburger, que é o meu caso. Você vê que eu uso os exemplos da minha própria vida, né? Mas enfim. A gente quer, eu gostaria de emagrecer tomando Coca-Cola, mas não dá. Eu queria terceirizar isso, botar alguém decida o que eu tenho que comer, mas não dá. Infelizmente não dá. E só que às vezes o alcoolista faz isso, pede para a esposa terceirizar a gestão financeira e, via de regra, isso não é bom. Tem exceções. Tem exceções quando está num processo mais aprofundado, quando é um aluno avançado ou quando está sob orientação de um profissional diretamente naquela situação, talvez tenha exceções, mas na média, na maioria das pessoas, segurar o dinheiro do alcoolista, né, com a ilusão de que você está controlando e ele não vai beber, é só uma forma de você segurar também o senso de responsabilidade dele. Que ele gostaria de não ter excessos e poder manter a vida equilibrada, e ele tenta terceirizar isso. Então ele tenta colocar como se fosse a esposa o lobo o córtex pré-frontal, que é o freio do cérebro, ele tenta terceirizar, ele tenta colocar a esposa nesse papel para que ele não precise fazer força para que isso aconteça ou não perceba e pareça que o problema dele é menor, porque ele já colocou alguém terceiro para resolver. Só que daí, se ela assumir esse papel, ela vai estar tirando dele um impulso, um drive, uma situação que é importante que ele possa perceber, né? Que às vezes a pessoa não liga isso com o alcoolismo, mas sim, é uma construção que vai estar ligada indiretamente, mas nos fundamentos, na base daquilo que faz o alcoolismo seguir se alimentando. E o marido acaba ficando naquela zona de conforto, né? Porque tá tudo bem pra ele ali, né? Então continua tendo todas as coisas bem em casa, a comida tá chegando, né? Enfim, então esse sistema aqui que eu implantei está tudo bem, né? E a gente, um outro relato interessante na nossa comunidade exclusiva de uma aluna que ela era responsável, digamos assim, por todas as despesas. Ela acabava tendo que pagar todas as coisas. E um dia, então, ela resolveu que ela não ia mais pagar a internet, não ia pagar mais a luz, né? E depois ela pediu para o marido dela que começasse a pagar o gás. Então ela foi delegando para ele algumas contas, né? E isso acabou mudando, isso aos poucos. Isso acabou mudando a visão dele, tanto que nesse mês ela disse que ele já está propondo comprar, tendo iniciativa, né, de comprar móveis para casa, né? Então, pode que era ver impensável como, assim, antes, né? Impensável antes, né? Porque antes ela ia dizer assim, não, ele só pensa em gastar com a bebida. Agora já está pensando na casa, né? Então ele foi recebendo, claro, né? E isso é o fruto de um processo, né? Ela organizou as estratégias dentro de um processo e aí começou a implantar isso e aí que isso começou a funcionar. Né? Às vezes a pessoa fica na esperança de mas é que o aqui de casa ele não aceita pagar as contas, mas o dela também não aceitava. O daqui de casa só quer gastar com bebida, o dela também só queria gastar com bebida. O daqui de casa não se importa com os móveis, o dela também não se importava com os móveis. Mas às vezes esse tipo de exemplo que a gente vê na comunidade do curso ACA é uma coisa que incentiva, né? De faz a pessoa perceber que, olha, dentro desse processo, esse tipo de mudança que parecia um sonho pode acontecer, né? Sim, claro, exatamente. fazendo isso da forma certa, né? Como uma das dicas que você já falou aí, que é ser gradual, né? Ser gradual nisso, né? Porque às vezes a gente sabota sem perceber. Agora, a partir de amanhã, você vai pagar a conta de luz. E aí se vira nos 30. Às vezes isso gera uma pressão que não dá o espaço para aquela progressão acontecer. E ao mesmo tempo também sustentar, né? A pessoa delegou, já conseguiu, né, trazer, enfim, o alcoolista para assumir essas responsabilidades. Ele esqueceu a conta de luz, a responsabilidade é dele. Ele esqueceu a conta de água, a no momento de delegar, delegou, né? No delegar, delegou. Se é função dele, então não voltar atrás, não deixar aquela rede de segurança que faz o... Sim, e Dr. Vitor, né, a gente falou aqui um pouco sobre a situação do filho celular, né, do marido. Algumas pessoas pensam assim, mas com o marido é mais fácil, né, mas com o meu filho vai ser mais difícil, como é que eu não vou pagar as coisas do meu filho, né, meu filho tá gastando dinheiro, o que os pais podem fazer?
né? Porque às vezes os filhos eles acabam sentindo menos, né? Digamos, os pais são responsáveis muitas vezes pela manutenção da casa, né? Os filhos acabam tendo realmente colocando o dinheiro todo na bebida, né? Como é que os pais podem agir para que os filhos também tenham essa responsabilidade e que não gastem todo o dinheiro com a bebida? Eu acho que o problema alguns pais, né, dizem que é mais difícil para eles, né, fazer isso. Começar, eles até racionalmente eles sabem que, ó, isso pode ser importante, mas o que acontece? Isso pode acontecer com algumas esposas ou outro familiar também, mas isso acontece mais com os pais porque muitas vezes ter um filho, mesmo que a pessoa não perceba, abre feridas da própria infância, mesmo que a pessoa não perceba. E na maioria das vezes isso abre dessa forma errada quando a pessoa mal percebe. Ah, como é que foi a tua infância? Ah, foi boa. E às vezes tem ali uma ferida que ela não está percebendo. E eu não estou dizendo que a infância foi ruim ou não foi ruim, mas falando de uma ferida, um funcionamento, algum aspecto ali que ficou um pouco desequilibrado e que aí acaba afetando na criação do filho. Por exemplo, a pessoa teve pais que foram muito severos, que não ajudavam em nada, sei lá, com 14 anos. Teve uma aluna que com 14 anos, o pai já falava para ela que era momento de ela trabalhar. Sair de casa e trabalhar e sair fora, e agora já começa a se virar aí. E antigamente acontecia isso tão firme que as pessoas até casavam com pessoas que nem queriam para sair de casa rápido. Então o que acontece? Isso fica lá no fundo uma ferida. E essa ferida fica com aquela ideia, eu não vou fazer a mesma coisa com os meus filhos. E acontece o quê? Associa na cabeça daquela pessoa que se eu tirar um privilégio que já está passando do momento, que já está começando a tornar o meu filho um bonsai, né? Não está deixando o meu filho crescer, que está prejudicando ele, está sufocando ele, eu começo dói nela como se ela estivesse maltratando o filho dela ou castigando o filho dela da forma que ela sente que aquilo afetou ela de uma forma... Né? Mesmo que ela diga, não, mas eu gostei, meu pai fez isso me ajudou a crescer. Mas às vezes fica um trauma indireto que a pessoa, na hora de restringir alguma coisa do filho, ela sente o peso daquela ferida. E aí acontece o quê? É um momento em que ela vai achar que ela é ligada demais, ela se preocupa demais com o filho. Talvez pense isso. Mas no fundo é essa ferida dela que está bagunçando um pouco a compreensão e levando ela a confundir estimular o crescimento com maltratar, com castigar, com abandonar. E como ela ama esse filho e ela quer o bem desse filho, ela quer uma criação melhor para o filho, ela acaba confundindo isso e deixando o filho sufocado com outro extremo. Né? Então isso, eu lembro de uma outro caso, de uma aluna, que o pai do marido dela era um grande obstáculo. E esse pai, ele trabalhou muito, ele teve muitas condições financeiras, enfim, teve muito sucesso nos empreendimentos dele. E ele dava uma mesada para os filhos já casados, de 35 anos, 40 anos, os filhos tinham, né? E aí ele dava uma mesada. Chuta quanto? Você já te falei essa história? A gente já falou, a gente comentou, acho que era tipo uns 20 mil, mil, né? Eram uns 20 mil, Era em torno de 20 mil reais por mês. E ele era o jeito dele achar que estava dando carinho, estava dando amor. Mas tanto que daí uma das filhas falou assim, não pai, eu não quero essa mesada porque essa mesada está me estragando. Mas pensa só o nível de maturidade que essa filha teve que ter para poder dar esse limite para o pai, de falar, ó, você está estragando o meu cérebro aqui. Agora, o filho alcoolista, ele não estava em condições de ter essa maturidade e estava distorcendo as coisas. Aí ficava achando que o quê? Ele não precisa se preocupar com dinheiro, ele não precisa se preocupar com cuidados, ele não precisa se preocupar com o cuidado da filha, dele mesmo. Porque isso simplesmente não estava no radar dele. Uma das razões é que ele tinha... ele não que não possa ajudar o filho, mas tem que entender o impacto que aquela ajuda está trazendo. Né? O filho, poxa, ele está se matando, cara. Porque ele não percebe o valor das coisas para ele mesmo. E ele está se prejudicando com isso. Então é importante ter atenção com isso. Porque às vezes ele gasta tudo com bebida porque ele só está fora do radar, não é por maldade. Mas às vezes está fora do radar por conta de uma criação dessa forma. Sim, ele está descolado da realidade, né? Então a questão a própria doença do alcoolismo, né, já acaba mudando essa dinâmica que ele vai ter em relação com as coisas, a percepção de sentimentos e como lidar com os sentimentos, e ainda
ele tem todo esse, digamos, essa rede, né, que você havia citado anteriormente, né? Uhum. E o Você que vê a como gente é pode... interessante, só pra concluir, você vê como é interessante isso que eu acabei de falar de uma coisa que vem de um trauma do passado, possivelmente, tá? Que às vezes não é que aconteceu, às vezes é como a pessoa interpretou, mas perceba como o alcoolismo ocorre em ciclos. Esse é um ciclo do alcoolismo. A pessoa, desde lá atrás, ela teve uma ferida dela, que ela não ainda não percebeu, não tratou, tentou evitar, porque é natural, né? Quando tem uma ferida emocional muito dolorosa, muitas vezes o mecanismo da gente é, deixa pra lá, isso faz tanto tempo, não, isso não me afeta. E acaba o quê? O familiar tendo uma resistência interna, e aí isso alimenta o ciclo do alcoolismo, porque daí ele entra naquele processo. Com essa resistência interna de olhar para si e para o que está fazendo e olhar para as próprias emoções, isso alimenta uma resistência interna, alimenta a síndrome da água mole em pedra dura, só que nesse caso ela vai repetindo padrões que são sabotadores, que vão levando o alcoolista a ter uma resistência interna também. Percebe como as coisas estão todas ligadas de uma forma muito E como intensa. também, né, como o ambiente, né, como digamos assim, esse círculo, né, mais próximo do alcoolista é importante, né, para que ele consiga realmente atingir a sobriedade, né. Por isso que justamente o curso ACA ele tem esse objetivo de falar com os familiares, né, com os cônjuges, né. E o mais interessante é que mesmo tendo um familiar agindo errado, se um familiar sabe como agir, ele já tem o que é suficiente, né? Já tem vários alunos que o familiar agia errado e continua agindo errado, e ela só mudando, né? Claro que quanto mais ajuda, melhor, mas mesmo a mudança de uma pessoa já é suficiente para em várias situações, né? Porque às vezes a pessoa minimiza, né? Fala assim, mas o meu marido é assim também, o pai dele faz isso, o pai dele faz aquilo. Só que um dos processos inevitáveis de fazer quem ama parar de beber e pro próprio alcoolista é gerar maturidade também. É um processo muito interessante que vai gerando maturidade, e uma pessoa que está mais madura, ela começa a fazer igual a filha desse cara. Ela olha aquilo e percebe que é uma ilusão, percebe que aquilo ali no fundo é uma sabotagem, e ela já dá limites. Né? É muito interessante ver como isso acontece, né? E às vezes o familiar menospreza e fala, mas é só eu sou uma gota no oceano. Não, poxa, você é importante. Tem poder importante, né? Como modelo, né? Como serve de modelagem para o alcoolista. Tanto que algumas vezes, né, a gente pensa, tá toda a família, né? Tem família com muitos alcoolistas, né? Do outro lado, né? Só tá ali a esposa, só tá a mãe que tá ajudando o filho, né? Mas essa mudança, né? Que essa pessoa escolheu fazer para ajudar quem ela ama a parar de beber, ela vai ter impacto nesse alcoolista e que muitas vezes vai fazer com que ele tome consciência também de coisas que ele pode mudar e ele mesmo acabar mudando a sua relação, seu comportamento com os outros familiares, né, que estão agindo, digamos, de uma forma que não o ajude a parar de beber, né? Uhum. Total. Eu gosto muito do que a Fran fala, assim, né, que é o efeito dominó. Uhum. Né? Ela disse assim, Vitor, você me impactou com a sua mensagem, eu mudei, aí meu filho parou de beber, e o que acontece? Já começou a mudar as amizades, já começou a mudar o jeito que ele se relacionava com outras pessoas, meio que por conta própria, assim, um efeito dominó. É como se fosse a faísca que acende e aí aquele fogo pega por conta própria, né? Isso que é legal, e isso é um indicativo de um ciclo de crescimento. Né? Porque o ciclo do alcoolismo, a força, você vai fazendo força, e ele nunca fica autônomo. Ele sempre gera dependência, ele sempre gera cada vez mais trabalho, ele nunca leva uma evolução. Agora, o ciclo da sobriedade, você faz aquela força inicial, você deu aquele estopim, só que aquilo lá é uma semente que você está plantando que vai germinar. E aquilo lá vai crescer, vai ficar sólido, e aquilo, pronto, você já fez aquilo. Aquilo lá é o fruto você vai viver com o fruto daquilo que você fez. Eu acho que isso que é o mais legal do ciclo da sobriedade. E pensando nesse ciclo da sobriedade, né, as pessoas que querem iniciar, né, esse ciclo da sobriedade, né, enfim, entrando em contato com os conteúdos aqui do nosso podcast e também do seu Instagram, do curso ACA, né, pensar nessas pessoas, por exemplo, que têm essas dívidas que afetam a vida delas, não só a dos alcoolistas, mas também a vida delas, né? Como Essa é que elas podem pergunta, pensar, né? Como é que elas podem pensar, o que elas podem fazer quando tem esse tipo de situação, né? Não é só o alcoolista que está sendo prejudicado, mas ela também.
Tipo assim, vai cortar a conta de luz. Como é que eu vou fazer, Vitor? Que loucura isso aí. Não, ele sujou a cozinha, ele sujou a casa, eu não vou limpar, vou deixar ele limpar. Poxa, eu vou me afetar, aquilo lá vai ficar ruim. Isso é uma coisa que exige bom senso. Porque eu acho que não é nem conveniente eu dizer para minhas alunas tudo, cada centímetro do que elas devem fazer. Eu acho que isso não é nem saudável. Eu acho que isso entra na questão do bom senso e qual nível ela está do processo. Por exemplo, eu tô começando, eu não alimentei a sobriedade, eu não entendi ainda, eu não coloquei coisas do processo em ação. Eu não fiz nada. Eu vou começar deixando a luz ser cortada, aí ele não vai pagar, aí ele não está nem trabalhando. Como é que vai fazer isso aí? E às vezes ele nem concordou em pagar a luz ainda. Ela não percebe que tem... Ele não pagar a luz, você correu o risco de deixar cortar a luz, é algo que precisa ser colocado no meio, é uma fase, são alguns degraus à frente do processo, não é o primeiro degrau. Por exemplo, tem uma aluna que o marido que cortou a luz, ela deixou o marido pagar a conta de luz e cortou a luz. E aí ele foi lá e rompeu o lacre e ligou a luz. E vai ter que pagar uma multa de uns R$30 lá. E ela ficou muito brava com ele por causa disso. E daí eu até falei pra ela, mas o cara não resolveu do jeito dele? Resolveu. É o melhor? Não, não é o melhor. Mas ele teve uma experiência em que ele pôde resolver do jeito dele e já começou, né? Ela estava desesperada com isso. Mas enfim, você vê como as coisas vão mudando de perspectiva. Mas ele teve que resolver e se responsabilizar pelo ato dele. E também, ele resolveu sozinho. É pra você ver, isso é humano, né? Que a gente começa quando a gente começa a evoluir, os problemas começam a mudar de proporção, né? Primeiro ele não paga, ele gasta tudo com bebida. Depois, quando ele começa a pagar, se você não começar a valorizar as pequenas coisas, você começa a se incomodar pelo... Beleza, eu acho muito improvável, e tanto que depois, nos meses seguintes, ele pagou, né? Porque isso foi uma experiência para ele e que foi parte do amadurecimento dele. Mas é o seguinte, sobre o que o familiar deve fazer quando ele vai se afetar, ele tem que entender que se ele não tem ferramentas ainda, o básico tem que estar organizado. Só que assim, ele tem que começar já a depender menos do alcoolista, estrategicamente, né? Vitor, eu não tenho nenhum trabalho. Pô, então começa a pensar sobre isso, uma forma de você ser remunerado. Hoje em dia, você consegue trabalhar pela internet, né? Você não precisa nem estar... Tantos trabalhos online que são bem feitos, hoje em dia tem uma demanda muito grande para isso. Então, eu diria até que tem um mercado aberto, por exemplo, né? Aqui no ACA, eu tive que contratar um monte de gente recentemente. Ainda falta contratar pessoas para ajudar no projeto, porque é uma coisa que o mercado está precisando de profissionais assim. Enfim, e aqueles velhos trabalhos que se tinha antigamente. Enfim, a pessoa pode ver alguma coisa para ela, do jeito que a realidade dela disser, mas se ela depende completamente do alcoolista, ela não pode deixar isso estourar, vamos dizer assim, ela tem que começar a pensar o que ela pode fazer para não depender tanto assim, para estourar no dela, né? Para ela conseguir fazer mais calculado. Talvez não seja no caso daquela pessoa, naquele momento, a luz. Talvez não seja a luz. Mas talvez seja uma outra coisa que ela pode começar. Ou talvez não é nem por aqui que ela tem que começar. E eu acho que isso é bonito do método ACA. Você não é obrigado a começar. Vitor, qual que é o primeiro passo? Por isso que eu digo, a pessoa se frustra. O primeiro passo é o conhecimento. Porque com conhecimento você vai perceber que existem vários segundos passos. E que não tem nada mais bonito, e o que eu mais gosto no curso ACA é isso. Que eu ensino o método ACA e a pessoa vai tendo capacidade de aplicar de várias maneiras diferentes. Isso que eu acho tão rico da comunidade, que eu também aprendo, porque eu vejo as pessoas aplicando os fundamentos das formas mais variadas. E aí ela consegue utilizar isso na prática, e em qualquer situação que ela tiver, ela não precisa depender do Vitor dizer para ela exatamente o que ela deve fazer. Ela vai ser a pessoa com melhor condição de poder avaliar. Claro, alguém mais experiente consegue avaliar um ponto cego, alguma coisa que a maturidade no processo faz você perceber que pontos cegos existem e você fica mais humilde. Só que a pessoa consegue ver vários caminhos na medida em que ela conhece o todo, né? Então talvez para aquela pessoa que vai, eu vou ficar sem luz, não tem como ficar sem luz, ele não vai pagar. Tá, então talvez você está numa fase que não é para você ficar sem luz, né? Mas você não precisa pagar cerveja, você não precisa pagar a conta do celular, que não tem nada a ver. Ah, mas ele trabalha com celular. Pô, mas então ele vai ter que dar um jeito, né?
Tem que É o dar um trabalho jeito. dele, né? A responsabilidade dele também ver o que a pessoa está tratando, o que a gente pode considerar também, digamos assim, como privilégios, né? Assim como aquele filho, né? É É. realmente necessário ter esse celular? Ele não consegue arcar com esse celular? Se Qual ele tem seria o dinheiro real para prejuízo, bebida. né? Qual seria Isso. tanto que tem uma aula no curso Akin que eu aprofundo sobre isso, e parte de um exercício que tem lá é justamente parar para refletir, né? Porque às vezes, na ânsia, na ansiedade, na frustração de que as coisas se resolvam, o familiar às vezes não para para pensar realmente na real consequência. E ele fica imaginando, às vezes, uma coisa muito pior. E ele confunde uma coisa dramática com um desconforto. E um desconforto, ele é útil às vezes no processo de levar quem você ama a ficar sóbrio. Agora, é claro que você não vai deixar a pessoa que você ama numa condição deplorável, impossível, né? Uma condição de risco. Não é sobre isso. Né? Tanto que tem muita gente que quando começa a me ouvir fica preocupado com isso. Porque já ouviu de outros lugares que não tem a mesma condição técnica para falar sobre o assunto. Por exemplo, que tem que deixar o alcoolista chegar no fundo do poço. Tem que se desligar emocionalmente, deixar ele chegar no fundo do poço, porque no fundo do poço tem uma mola e essa mola vai levar ele a subir. Uma pessoa que fala uma coisa dessas, ela claramente não tem o mínimo conhecimento sobre o alcoolismo. E não tem o mínimo conhecimento sobre a vida. Porque eu acredito que quem já viveu um pouquinho percebe que o poço não tem fundo. E ainda vão colocando pá de cal, né? É? Em cima, né? Às vezes, né? O poço não tem fundo. O poço não tem fundo. E o fundo do poço é morrer. E aí morrer não tem como voltar. Então, eu acho que a gente precisa entender que a situação... Eu sei que às vezes a pessoa fica procurando uma resposta simples e definitiva. O método ACA é mais do que isso. Ele traz essa resposta nascendo de você depois que você entende o processo. Né? E compartilha, e troca, e você fica mais madura no processo. Né? Uma coisa real, porque as coisas reais são assim. Uma pessoa que sabe tocar violão, uma pessoa que sabe dançar, sabe fazer uma luta. É um processo de amadurecimento também que a pessoa acaba entendendo o que é melhor para ela naquela situação e entendendo o método. Também não fugindo das leis da gravidade, não fugindo das coisas que são básicas. Né? Então talvez não seja o fato dela, não seja o momento dela deixar a luz ser cortada. Né? Talvez não seja. E prática, né? Erro e acerto, né? Vendo que não ter medo de errar, né? Também, né? Porque nós não somos infalíveis, né? O problema é a gente ficar na inércia, né? Claro que sempre mas não pensando, ter medo de né? errar, mas assim, ó, você não pode ter medo de... Não é legal você ter medo de errar quando você tem o mapa nas mãos. Agora, se você erra no escuro, aí eu acho que você tem que ter medo de estar no escuro. Eu acho que esse é o medo que tem que ter. Eu acho que o maior medo é esse. Eu estou no escuro ou não? Eu estou entendendo ou não? E entender que a sua construção, que você quer fazer que você vai parar de beber, ela é uma construção de você ir construindo o seu aprendizado também. E faz parte nesse aprendizado e você pode ter com a gente aqui muito mais informações também sobre essas estratégias, né? Para você ajudar quem você ama a parar de beber sem deixar de cuidar de si. E a gente aguarda vocês para o próximo episódio. Ficamos por aqui por hoje. Tchau, tchau. Então é isso aí. Tchau, tchau.